Saúdo a todos com a paz, a graça e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Pela bondade do Senhor, o nosso Deus, e a sua misericórdia, eu sou o pastor André Pessoa Gomes. Estamos aqui para te apresentar, mais uma vez, em Cristo Jesus, o primícias para o reino de Deus. Seguimos em frente, então, com a meditação diária, com a porção diária do manar de Deus, da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, revelada pelo selo do Espírito Santo, pelo sangue do Cordeiro de Deus. O destaque hoje é o livro de Gênesis, capítulo de número 21, versículo 1 diz: O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Amém. Louvado seja Jesus Cristo pela sua palavra. Grandioso é o nome do Senhor, o nosso Deus, pelas suas ricas promessas que se cumprem na minha e na tua vida pelo Espírito Santo. Igreja do Senhor, amados e amadas do Deus Altíssimo, amigos do Evangelho, simpatizantes da Palavra de Deus, é com muita alegria que nós anunciamos o cumprimento da promessa sobre a vida deste casal idoso, destes que há 25 anos ficaram à espera da promessa de Deus quanto a um milagre de que estes, em sua boa velhice, gerariam uma criança. E que a partir então desta criança viriam descendentes como as estrelas do céu e como a areia do mar, como a areia da praia, em nome de Jesus. E finalmente, como a palavra do Senhor assim afirma, se cumpriu a promessa então que o próprio Deus fizera a Sara e Abraão. Nasceu um menino. Nasceu Isaac, a qual o significado do seu nome é sorriso, em nome de Jesus. Um tempo de alegria, um tempo de gozo, um tempo de felicidade, um tempo a qual foi propício para a época, em meio a tempos difíceis, em meio a um tempo a qual parecia que o milagre não iria mais acontecer. Mas sim, Deus cumpriu a sua promessa. Isaac nasceu para a glória de Deus. Mas os relatos que se seguem talvez não sejam muito agradáveis aos nossos ouvidos, pois houve uma certa, vamos dizer assim, uma certa dissensão na casa de Abraão, logo que o menino foi desmamado. Sim, Isaac foi desmamado. Antes, aos 8 meses de idade, foi circuncidado, conforme o pacto a qual o próprio Abraão fizera com Deus, e que Deus fizera com Abraão. Mas naquele dia, onde a Bíblia diz, repito, em que Isaac foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. E ali o versículo 9 destaca que em algum momento, Ismael, o filho da escrava, Agar, a egípcia, a Bíblia diz que ele riu de Isaac. Mas antes que a gente possa se precipitar sobre qualquer afirmação, devemos considerar aquilo que está no texto original, no hebraico, do Antigo Testamento, pois assim o foi escrito. E a tradução correta para o versículo de número 9 não é que Ismael riu de Isaac, mas que Ismael riu com Isaac. Ou seja, Ismael de alguma forma estava se alegrando com seu irmão. Ismael, de alguma forma, estava brincando com seu irmão. Mas quando Sara viu isto com os seus próprios olhos, ficou enciumada, ficou receosa e acabou, querendo ou não, dando lugar ao egocentrismo. É claro que nós sabemos que a promessa estava sobre Isaac. Nos textos anteriores, o próprio Abraão pediu a Deus para que Ismael fosse o seu herdeiro, em nome de Jesus. Mas a promessa era sobre Isaac. O milagre da vinda do Messias, do Salvador, viria sobre Isaac, os seus descendentes, e não sobre Ismael. Então, antes de nós nos precipitarmos sobre qualquer afirmação, devemos ver os fatos um por um. Porque depois que Sara passou a maltratar Agar e a exigir de seu próprio marido que expulsasse Ismael, você e eu agora nos colocamos como Abraão e vemos quão dilema Abraão viveu naqueles dias,
Eu fico pensando na tristeza, o abatimento que esteve sobre Abraão sobre este pedido tão infame. Mas ali Deus o consolou. Disse que ele desse ouvidos à sua esposa e despedisse a criança e que ele não se preocupasse, pois cuidaria de Ismael. E assim se deu. Não somente Deus cumpriu sua promessa a Abraão e Sara, não somente Deus fez de Isaac o seu descendente, mas cuidou de Ismael. Mesmo quando este, quase por um pouco de tempo, quase teve a vinda findada pelo deserto, ali naquele lugar de Beceba, mas mais uma vez um anjo de Deus socorreu Agar, a egípcia, o seu próprio filho, e ali consolidou a bênção do Senhor sobre aquele menino. E os textos se seguem. Abraão ainda se encontra em Gerar, ainda se encontra na terra dos filisteus. Abimeleque, o seu comandante Ficol, vai ao seu encontro e vê a prosperidade de Abraão, então decide fazer um pacto com ele, para que tudo possa ir bem com ambas as partes. Mas Abraão tem uma queixa a respeito de um poço que foi tomado pelos próprios homens de Abimeleque, pelo povo de Abimeleque. Ele mesmo se espantou com a notícia, visto que, se soubesse do caso anteriormente, teria tomado qualquer providência, mas soube naquele exato momento que Abraão abrira a sua boca. Então ali firmaram um pacto, em nome de Jesus. O poço foi colocado de volta nas mãos de Abraão, e a Bíblia diz que ali um bom tempo. Agora, ante a tantos relatos no capítulo, quais lições nós podemos ver e rever quanto aos princípios da palavra de Deus e quanto aos dias de hoje? Porque, querendo ou não, como Sara e Abraão, também sempre temos algo a qual está em comum com Deus, quanto a sonhos, quanto a desejos, quanto a promessas. E com certeza, se nós nos permanecermos firmes no Senhor, se nós sempre nos voltarmos a Deus, mesmo diante dos tropeços, Deus é fiel para nos conduzir de volta, como assim ele fez durante aqueles 25 anos com aquele casal, onde permitiu que agora os seus sonhos serem realizados através de Isaac. E com certeza, se nós nos obrigarmos a este exercício, também estamos neste propósito. Sonhos, projetos, liberdade financeira, na saúde, enfim, em várias partes e áreas de nossa vida. Mas como vamos nos portar depois que a bênção chegar ao nosso coração? Como vamos nos portar depois que o milagre bater a nossa porta e adentrar, invadir as nossas vidas? Como procederemos? Eu quero ser usado nesta meditação de hoje, em nome de Jesus. Pegando carona com aquilo que aconteceu com Abimeleque. Pois Abimeleque disse que não sabia que o poço tinha sido retirado das mãos de Abraão, visto que era de seu direito, pois ele mesmo o tinha cavado. Mas até então Abimeleque não sabia, ou seja, Abraão não abriu a sua boca. E aí eu fico pensando se tudo aquilo que aconteceu antes de Isaac ser desmamado, antes de Sara se aborrecer com Ismael e com Agar, por que Abraão não abrira a sua boca? Porque ele não agira com prevenção. Talvez este é o meu e o seu erro. Talvez esta foi a falha do pai da fé. Não saber se adiantar em meio a possíveis situações que podem causar desconforto, que podem nos causar uma situação desagradável. Quem sabe se Abraão tivesse se antecipado, vendo que estava à sua volta, quanto ao comportamento de sua esposa, quanto ao comportamento de Agar, quanto ao comportamento de Ismael, de Isaac, de todo o seu povo, será que ele não poderia ter tomado uma ação preventiva quanto àquilo em nome de Jesus? Pois eu acredito que se Abraão, no dia em que teve o poço roubado, tivesse anunciado para Abimeleque, o mesmo o teria consolidado o de volta em nome de Jesus. E eu tenho por certo que da mesma forma, se Abraão tivesse sido preventivo quanto às ações com a sua esposa, a sua casa, a sua família, seus filhos, nada disso tinha acontecido. Então que tomemos esta lição para a glória de Deus. Homens e mulheres do Senhor, somos pessoas as quais a Bíblia nos chama de seres espirituais, ou seja, nós discernimos as coisas espiritualmente,
discernidos. Então vamos olhar à nossa volta os riscos, as afrontas do diabo e do inferno e acontecem, para que possamos evitar tais situações. Então que em nome de Jesus possamos estar mais vigilantes. Afinal de contas, o lugar da promessa é um lugar de alegria, sim. É um lugar de gozo, sim. É um lugar a qual irei desfrutar da graça de Deus, mas não é lugar de armar rede. Não é lugar de deitar na cama. A Bíblia diz que assim como a dobradiça de uma porta se dobra indo e vindo, assim é o preguiçoso na sua cama. Vamos despertar para o mundo espiritual. Vamos, em nome de Jesus, prever situações que podem estar ao nosso derredor, que podem ameaçar nossos sonhos e nossas promessas, e agir pelo poder da oração, e agir segundo as misericórdias de Deus, com a sabedoria e a sensatez vinda da parte do Espírito Santo de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Este é o Primícias para o Reino de Deus. Amém.